Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Horesa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Horesa e Jonatas voltou para sua casa. Amém? Senhor Jesus, nós queremos pedir para que a Tua palavra venha falar conosco, venha ministrar os nossos corações, nos ajudar, Senhor, nesse momento a ter revelação e sabedoria da Tua palavra que nós pedimos agora. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, quebrando cadeias, tirando, Senhor Deus amado, tudo aquilo, Senhor Deus, que embaça o entendimento, tudo aquilo que impede, Senhor Deus, de entender a Tua palavra, seja quebrado, para que o Teu nome seja exaltado, Pai. É isso que eu te peço agora, no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu quero falar sobre cultivar novas amizades. A gente cultivar nossas amizades, novas amizades, e é importante a gente aprender, porque amigo é um negócio que muita gente chama, né? Ô meu amigo, se a pessoa nunca viu, já tem o costume de falar o quê? Ô meu amigo, tudo bem com você? Né? O cara que é um vendedor, alguém já chama o outro de amigo. E a palavra amigo, ela tem um significado muito importante na Bíblia. É um significado importante, é um entendimento importante que a gente precisa de ter. Amigo não é qualquer um, a gente vai ter relacionamento com muitas pessoas, mas amigos de verdade nós precisamos saber quem são, nós precisamos saber, e nós precisamos investir nisso para que isso aconteça, porque nós nunca vamos ter amigos sem investimento de relacionamento. Então, se relacionar, a gente se relaciona com todas as pessoas da igreja, a gente se relaciona com pessoas lá fora também, a gente poder ganhar para Jesus. Mas amigo é diferente. O amigo, ele vai ser alguém que vai realmente ser um abençoador na nossa vida. Então, o título da nossa palavra hoje é: aprenda a cultivar boas amizades. Tem boas amizades e amizades são ruins. As boas amizades nós devemos cultivá-las. As amizades ruins, nós devemos, em alguns momentos, devemos pular fora disso, porque uma amizade realmente, quando ela é sincera, ela fortalece a nossa confiança. Uma amizade verdadeira, ela fortalece a nossa confiança em Deus, à medida que a gente vai tendo esse relacionamento com pessoas, tendo mais contato com pessoas honestas, pessoas sinceras, isso vai aumentando a nossa confiança e nos tornando cristãos melhores, nos tornando pessoas que realmente confiam no Senhor, que têm uma fé revigorada. Isso vai ser bom para a nossa vida. Então, a amizade é bom. A amizade, em certo ponto, ela vai ajudar muito a gente. E aqui a gente vê essa história. Jonatas era o contrário do pai dele, O pai dele, Saul. Saul era um homem que tinha, assim, uma inveja muito grande de Davi. E por quê? Porque Saul, ele começou a pisar na bola com Deus. Ele tinha sido chamado por Deus e ele começou a sair dos caminhos do Senhor. Deus então fala com o profeta Samuel e fala com Samuel ungir Davi a rei. Samuel vai até a casa do pai Jessé e chega lá, ele não encontra Davi está no campo. E foi chamado Davi, e diante dos irmãos de Davi foi ungido a rei de Israel. Mas é interessante que Davi, ele foi ungido, e às vezes as pessoas, quando elas são ungidas, elas já pensam que já tem todo o poder e já fica recebe
Às vezes as pessoas pensam que a função é um encargo que a pessoa recebe, né? Mas é um encargo que a pessoa recebe. Um encargo é uma responsabilidade. E aí, Saul, ele está sabendo agora que Davi foi ungido, porque ele fez um monte de coisa fora do padrão daquilo que Deus havia falado. Saul desobedeceu várias vezes a Deus, desobedeceu às autoridades espirituais dele, que era o profeta Samuel, né? Então ele tinha caído realmente o padrão. Era um cara que antes ele profetizava. Saul também profetizou. Saul foi usado por Deus. Saul foi levantado por Deus, mas saiu da direção. E aí quando ele sai da direção, então Deus agora chama Davi, e Davi não vai lá reclamar. Davi não fala assim: olha, eu fui ungido pelo Senhor. Davi, ele muito pelo contrário, ele reconhecia que Saul, apesar de estar todo errado, ele era ungido de Deus. E as pessoas muitas vezes falavam para Davi assim: ó, vai lá e mate ele, e toma o reino dele. Porque era assim que agia antigamente. Eles iam lá, matavam e assumiam o poder. Mas Davi falou: eu, de forma alguma, eu vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Davi reconhecia a unção que estava sobre Saul, apesar de todos os erros da vida dele. Ele respeitava Saul, mas Davi queria continuar obedecendo o Senhor. Davi talvez tinha por volta de 16, 17 anos quando isso aconteceu. E ele agora, até ele assumir o trono, ele espera que Saul, um dia, Deus o leve. Deus iria colocar ele lá, não ele se colocar. Então eu estou te falando isso para quê? Para você entender quem era Davi. Quem era Davi? Apesar de Davi, em certos momentos a Bíblia é muito verdadeira e ela fala sobre o pecado de Davi, mas também mostra quem era Davi. Um jovem que amava o Senhor, um jovem que amava a Deus, que queria a presença de Deus. A gente vê nos Salmos a sede, a fome que ele tinha por Deus, que era melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora dela. Davi amava realmente o Senhor e por isso Deus o chamou. Só que agora o Saul, ele quer matar Davi, porque o Saul é diferente. Ele é diferente do Jonatas que a gente leu aqui. O Jonatas, o nome Jonatas significa dádiva de Deus, se não me falha a memória. É uma dádiva de Deus, um dom de Deus. E Saul é totalmente o contrário. Saul está querendo matar Davi. Só que seu filho Jonatas, ele tinha um coração humilde. Jonatas, ele era desprovido de vaidades, desprovido de ambições. Jonatas entendia e aceitava que Deus havia levantado Davi. Ele seria o próximo rei, mas ele está entendendo: não sou eu que fui chamado por Deus para ser o rei. Deus está chamando Davi, então eu abro mão. Eu abro mão desse cargo, eu abro mão dessa posição, para que Davi, um dia ele assuma o reino de Israel. Você vê que Jonatas realmente queria fazer a vontade de Deus. Mesmo que ele tenha que abrir mão do poder, mesmo que ele tenha que abrir mão do luxo, da vida que ele poderia levar como rei, ele abre mão de tudo isso, meio que igual Moisés, né, que abriu mão do Egito para poder viver no deserto. Abriu mão do luxo, das coisas. Jonatas também abre mão disso, porque Jonatas compreendia que a decisão de Deus nas nossas vidas é muito mais importante do que o nosso desejo, do que as nossas pretensões.
Às vezes nós pretendemos algumas coisas, mas será que aquilo que a gente pretende, será que realmente é a vontade do Senhor? Por mais bonito que seja, por mais legal que seja, por mais espiritual que pareça ser, será que o que a gente está querendo realmente é a vontade de Deus? E aí a gente encontra aqui. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul faz, bem sabe, e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para a sua casa. Amém? Isso aí foi só para assustar vocês e vocês ficarem mais espertos. Bom, então aqui no versículo 16, essa palavra aqui, ela vai ajudar a gente. Vamos ficar só nela e a gente vai entender algumas características que são importantes num amigo. E quando a gente vê essas características que são importantes no amigo, às vezes a gente pensa assim: bom, eu preciso aprender quem é meu amigo de verdade para mim poder ter amigos de verdade. Sim. Mas existe um outro lado da moeda aí também. Você é um amigo de verdade. Não é só se preocupar em saber como você vai conseguir amigos, que tipo de amigos você deve conseguir, mas é você se preocupar se você está sendo um verdadeiro amigo. E um amigo verdadeiro, a gente vê aqui nessa palavra que ele é alguém que se preocupa com o companheiro. Você vê que Jonatas, ele saiu de lá da casa dele e ele foi encontrar Davi lá no bosque, lá em Oreza. Oreza é bosque, né? Ele encontra Davi lá no bosque e ele vai lá para quê? Ele vai lá para fortalecer a confiança de Davi. Você imagina só. Imagina a situação que Davi estava passando. Havia um exército inteiro atrás de Davi. Um exército inteiro de Judá, não, de Israel, né? Atrás de Davi. Querendo matar, querendo acabar com a vida dele. Por ordem do próprio rei. O próprio rei queria exterminar Davi. Então você imagina a situação que ele está passando. Davi tinha que viver escondido. Davi tinha que viver em cavernas. Davi não podia muitas vezes visitar a casa de seus pais. Se ele fosse fazer, ele tinha que fazer escondido. Por quê? Porque o rei Saul estava atrás de Davi. Então era um tipo de angústia, um tipo de luta difícil, um país inteiro, né, se levantando contra. E Davi está nessa situação. E Jonatas vai encontrar com ele. E aqui a gente encontra uma característica de um amigo. Um amigo verdadeiro é aquele que fortalece a nossa fé. É aquele que fortalece a nossa confiança. Um amigo que não é verdadeiro, ele vai logo falar para você desistir. A pessoa está passando por um problema no casamento, ele fala: rapaz, desiste. A pessoa está passando por um problema no emprego, abre mão disso aí, vai para outro que tem um monte por aí. A pessoa que é verdadeiro amigo, ela fortalece a nossa confiança, ela fortalece a nossa fé. Quando a gente está desanimado, ele levanta a gente, né? Aqui ele está fortalecendo a confiança. Então, se ele está fortalecendo a confiança, é porque provavelmente a confiança de Davi em Deus naquele momento estava muito abalada. Onde que está a promessa de Deus? Deus falou que eu sou rei, agora tem um rei querendo me matar. Será que você já não passou por situações assim?
De Deus fazer uma promessa para você e você ficar pensando, mas como vai cumprir isso? E a gente fica querendo fazer algumas análises, ficamos querendo descobrir um caminho para chegar onde Deus quer que a gente chegue. A gente fica buscando formas, pensando em várias soluções para a gente poder dar uma força para Deus. E às vezes nós não entendemos que aquilo ali que Deus tem para a gente, nós vamos ter que passar por uma situação difícil, nós vamos ter que ser lapidados para a gente alcançar aquilo que a gente tem que alcançar. Apesar de Davi ser um cara que era um cara humilde, era um servo do Senhor, Davi tinha defeitos também. E aquela circunstância, aquela luta que ele estava passando, estava lapidando mais ainda a vida dele. Estava testando o caráter dele. Porque ele tem que se segurar para não fazer nada, tendo muitas chances de matar o rei. Então, isso demonstra o quanto Davi estava sendo trabalhado. Mas Jonatas foi lá para fortalecer a confiança dele. Fala assim, um amigo verdadeiro fortalece a nossa confiança. Então, se tem pessoas que elas, ao invés de levantar você, te joga e detona com você, pode ficar esperto, meu amigo. Pode ficar esperto, porque essa pessoa, ela não é um verdadeiro amigo. Outra coisa que a gente vê aqui é que a mão de Saul, ele disse, a mão de Saul não vai te encontrar. Ele está fazendo uma promessa. Ele está fazendo uma declaração de que ele vai fazer tudo o que ele puder para que Saul não consiga encontrá-lo. E se você ver a história, você vai ver muitas vezes Jonatas fazendo de todas as formas para que Saul não encontre Davi. Então ele cumpre a promessa. Um verdadeiro amigo cumpre aquilo que fala. Entendeu? Um verdadeiro amigo cumpre aquilo que ele fala. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Questão de horário. A pessoa não cumpre o horário. Não tem problema chegar atrasado. Para alguns acham, não, mas isso não é nada. Só que a Bíblia fala o seguinte, se a pessoa não é fiel um pouco, numa coisa simples, ela não vai ser fiel numa coisa grande. Então, se nós não formos fiéis em coisas tão básicas como um horário, né? Como que nós vamos ser fiéis nas coisas grandes? Precisamos então ter palavra. E precisamos de encontrar amigos que tenham palavra. Gente que promete e que luta para cumprir aquilo que prometeu. E que mesmo que não consiga às vezes cumprir, ele vem dar uma satisfação para você. Por que ele não conseguiu? Outra característica boa que a gente tem que ter e que a gente precisa de encontrar nos bons amigos é que bons amigos dão bons conselhos. E Jonatas deu bons conselhos para Davi. Você vai encontrar em outros trechos o Jonatas ensinando Davi e falando com Davi coisas que ele ia usar dentro do reino. Então ele dá bons conselhos. Provérbios capítulo 27, verso 9, põe aí para a gente. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. E cordial aí tem a ver com o coração, né? O amigo, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial.
Então, um amigo de verdade, ele tem um conselho do coração. O que é um conselho do coração? É aquilo que eu quero para mim, eu dou para o outro. Aquilo que eu quero para mim, eu desejo para o outro. Aquilo que eu desejo para mim, eu oro pelo outro. Aquilo que eu sei que é bom para mim, eu dou para o outro. Então é esse tipo de conselho que a gente está falando aqui. Ainda a gente encontra aqui, olha só, a gente vai conhecer verdadeiros amigos na angústia e na luta. Porque fala a verdade, na hora da festa, quando você faz uma festa na sua casa, faz um churrasco lá e convida os amigos, eles vão? Vai, eles vão, né? E eles comem, eles bebem, e o povo embora para casa todo feliz e deixa você com a louça suja para ele lavar, não é assim? Olha que amizade boa. Por isso que lá as células, elas devem fazer o quê? Então, depois da célula, ajuda o anfitrião a arrumar a casa, né? Limpar o banheiro que foi usado, lavar as coisas da cozinha que sujou, e quando vai embora, está tudo ajeitado. Por quê? Porque nós somos bons amigos, amém, irmãos? Amém. Fala por irmão aí, ó, você é bom amigo, irmão. Então a gente conhece amigo não é na festa, a gente conhece amigo é na luta, é na hora da dificuldade, é na hora que a gente está passando por dificuldade, precisando de gente, aí os amigos verdadeiros realmente eles vão aparecer. Entendeu? Por isso que a Bíblia ela fala, é melhor você ir num lugar, numa casa onde há luto, do que onde há festa. Parece contraditório. É muito mais gostoso ir numa festa, mas onde há luto tem gente precisando da gente, né? Onde há dor tem gente precisando ser curada, onde a angústia tem gente precisando de uma palavra. Por que Davi estava mal? Por que a confiança de Davi estava abalada? Por toda a luta que ele estava passando. E quem aparece lá? O Jonatas. O Jonatas aparece para falar com Davi. Então, verdadeiro amigo, a gente conhece da angústia. Vai lá em Provérbios capítulo 17, verso 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. É na angústia. É quando está passando por luta, por dificuldade, que a gente encontra os verdadeiros amigos. Gente que está do nosso lado, não na festa, mas que está do nosso lado, não no churrasco, mas que está do nosso lado na hora da dor. Esses são os verdadeiros amigos. E esse é o papel da igreja. Quando nós sabemos que alguém está passando por uma dificuldade, está passando por uma dor, como igreja, não é ficar esperando que alguém faça, mas é eu fazer. Eu tenho que ser esse bom amigo. O filho pródigo, por exemplo, quando ele foi embora de casa, a Bíblia fala que ele foi para um lugar distante da casa dele, o mais longe possível que ele podia conseguir chegar. E diz que ele viveu dissolutamente, quer dizer que ele viveu da forma que ele pensava, da forma que ele queria. Ele não tinha ninguém para falar na vida dele, não tinha um pai, não tinha um irmão mais velho. Ninguém falava nada, era o que ele queria. Liberdade.
Porque amigos, às vezes, amigos verdadeiros não dão muita liberdade para a gente fazer o que a gente quer. Eles chamam a nossa atenção. Amigo verdadeiro fala a verdade para a gente. Ele não fica cobrindo o sol com a peneira. E aí, o filho pródigo, então, enquanto ele estava lá naquelas festeiras, naquelas coisas todas, ele teve muitos amigos. Mas quando o dinheiro acabou, quando as coisas acabaram, cadê os amigos dele? Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Foi todo mundo embora. E ele ficou sozinho. Então isso, a Bíblia está mostrando para a gente com essa história do filho pródigo, quem é o tipo de amigo que as pessoas às vezes têm. Bom, uma outra característica do amigo que a gente encontra é que você vê que Jonatas, ele não é um cara ambicioso, ele não quer passar por cima dos outros, assim como Davi. Davi não foi lá e matou Saul para tomar o reino. Agora, Jonatas, ele tinha o reino, era o direito dele. Quando o pai dele morresse, quem que ia subir no trono? Era Jonatas. Mas o que ele faz? Ele abre mão, porque não é ambicioso. Ele realmente quer fazer a vontade de Deus. Sabe, amigo que quer fazer a vontade de Deus? Esse é amigo. Você está lá com a galera, e aí eles estão querendo ir para um caminho errado, estão querendo fazer um negócio que não procede de Deus. E aí você fica ali junto com eles e eles começam a contaminar você, mas lá no meio tem um que fala assim: olha, eu não vou fazer isso. Se vocês quiserem, vocês vão, eu vou embora para minha casa. Esse é o amigo. Esse é o amigo, aquele que está vendo que o negócio está errado, que está fora do padrão de Deus, ele quer sair fora, porque ele quer obedecer Deus. Jonatas queria obedecer Deus, abrindo mão de qualquer coisa que fosse necessária, ainda que fosse o prazer dele, ele abria mão. Isso a gente encontra em outros lugares também, como Daniel, com seus amigos, que abriram mão de muitas coisas ali na Babilônia para poder servir a Deus. Eles decidiram. Aqueles eram verdadeiros amigos. Sempre que eles estavam passando por dificuldade, um contactava o outro, um orava pelo outro, um abençoava a vida do outro. É gente que fortalece a confiança, é gente que faz a gente crescer. Então esse era Jonatas. Esse tem que ser também o nosso amigo, e nós temos que ser esse tipo de amigo. Outra característica aqui, que Jonatas, ele é um cara muito sincero e verdadeiro. Por que a gente vê isso aqui? Porque ele fala assim: olha, o meu pai está sabendo, você vai ser o rei, eu vou ser o segundo. Ele não teve discernimento profético aqui, mas você vê o coração dele, porque ele acaba morrendo também. No dia que o pai dele morre, ele também morre na guerra. Mas você vê o coração de Jonatas, e ele fala assim: olha, meu pai está sabendo, meu pai sabe que você vai ser rei e que eu vou ser o segundo. Ele já sabia, ele já tinha tido conversas com o pai dele, ele já tinha tentado provavelmente falar com o pai dele, ministrar o pai dele com respeito a isso. Então, um amigo verdadeiro, um amigo de verdade, ele é sincero. Sincero, a palavra sincero é que não tem cera. Antigamente as pessoas, elas tinham no teatro,
tinha uma máscara que se fazia, para a pessoa não mostrar o rosto dela, não mostrar quem ela era. E essa máscara era feita de cera. Então, quando se tirava a máscara, era uma pessoa que estava sincera, sem cera, não tinha cera. Você podia ver realmente quem ela era. Bom, vamos lá. Um outro ponto aqui, já quase finalizando, é que ele faz uma aliança. No versículo 18, você vai ver que Jonatas e Davi fazem uma aliança. A aliança de cuidar um do outro, a aliança de abençoar o outro. A Bíblia fala assim: e ambos fizeram uma aliança. Ambos fizeram uma aliança. Uma aliança são promessas. A gente viu anteriormente aqui que a pessoa tem palavra. Ter palavra é uma coisa muito boa. Fazer uma aliança é uma coisa ainda mais forte. É mais forte ainda. Porque a aliança no passado, eles faziam, e tudo que era de um era do outro. Tudo que era do outro vinha também para esse. Então isso era uma aliança. Era quando as pessoas elas tinham certeza, vinha uma guerra, eles estavam juntos, né? Conquistavam bem, era deles, era uma aliança. É um casamento. Por isso que a gente usa no casamento, a gente usa aliança. Mas naquela época ainda era muito mais forte. Hoje as pessoas às vezes não respeitam o casamento. Eles veem o casamento como um contrato que acaba. Não está legal, a gente termina. O homem não lembra que ele foi lá e tirou a moça da casa do pai. No mínimo ele tinha que ser igual o pai, no mínimo. Mas na verdade ele deveria ser melhor. Então é necessário uma aliança que eles fazem aqui. Eles estão prometendo realmente algo muito forte um para o outro, que é o que nós precisamos ter nos nossos relacionamentos. Nós temos que ter relacionamentos de aliança. Relacionamentos de aliança. Nada pode separar a gente. Nada pode nos separar. Isso é aliança. Aliança é no tempo bom, no tempo ruim. Aliança é quando estamos alegres, quando estamos tristes. Aliança é para todo momento. É para a gente estar junto por toda a vida. Isso é aliança. Quantas vezes, assim, as pessoas dentro do casamento, né? Elas não acreditam. O outro está doente e não acredita que o outro está doente. Está fazendo corpo mole. Né? Às vezes tem doenças, coisas que as pessoas passam e que a gente não vê às vezes lá de fora, mas a gente sabe o que está acontecendo lá dentro. Por isso relacionamentos são difíceis. A gente precisa saber como a gente entra para a gente poder ficar. Nós temos que saber disso, temos que saber o que é uma aliança, entender sobre isso e viver isso. Temos que ser um povo aliançado. Nós temos que ter aliança com a igreja. Tem muita gente por aí que não tem aliança com a igreja. Tem muita gente por aí que não tem aliança com a sua célula, não tem aliança, né? O que é uma aliança? Uma aliança também é você guardar a vida do outro.
Mas o que os outros fazem? Às vezes a pessoa fala um negócio lá na célula, lá, ele espalha. Isso não é aliança. É necessário a gente ter aliança, né, dentro das nossas células. Guardarmos a vida um do outro. Falarmos somente aquilo que vai edificar. E aí eu passo para o próximo ponto, que ter amigos significa a gente ter comunhão com o próximo. E a gente deve plantar entre essas sementes que deem bons frutos. Não erva daninha, maldade, falsidade. Porque se você plantar isso, aí você vai colher. Mas nós precisamos aprender a edificar a vida das pessoas. Então, se você vai falar alguma coisa, fala alguma coisa que edifica. Romanos capítulo 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Não é puxar o saco. É fazer aquilo que é bom para edificar. Aquilo que edifica, nós devemos usar. Aquilo que não edifica, devemos tirar fora. E aqui a gente vê então foi esse, né, o caráter íntegro, puro, simples, verdadeiro, honesto e consagrado de Jonas. É esse tipo de gente que a gente tem que ser. E é esse tipo de gente que a gente tem que procurar. Na verdade, se nós plantarmos isso, nós vamos colher isso para a nossa vida. Vamos encontrar pessoas assim. E eu vou te falar uma coisa. Durante a minha vida, Deus colocou muita gente no meu caminho. E eu espero que seja pelas plantações que eu fiz, pelas sementes que eu lancei. E eu creio que deve ser isso. Encontrei muita gente que me abençoou. Gente que abençoou minha família. Gente que nós podemos, que eu podia confiar. De abrir meu coração, de falar realmente aquilo que eu precisava. Muitos pastores, colegas que foram realmente amigos verdadeiros. Quando passamos por lutas, eles estiveram perto da gente. Passamos por dificuldades, eles estiveram perto da gente. Assim como muitos irmãos aqui na igreja. Em muitos momentos que eu precisei de vocês e vocês me ajudaram. Então, isso é esse tipo de relacionamento que a gente tem que cultivar. É esse tipo de relação que a gente tem que honrar. Sabe, muitas tragédias, muitos sofrimentos já foram evitados por causa de uma grande amizade. A Bíblia conta um último texto aqui que eu quero ler com você, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 6 e 7. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais. Então, aqui o rei Josafá, ele é rei de Judá. Foi quando houve uma divisão entre o povo de Deus. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Olha o que Josafá ele usa. Ele está falando assim: olha, o Senhor tirou o povo dessa terra, o Senhor prometeu essa terra aqui para o teu povo de Israel, por causa do teu amigo Abraão. Abraão, ele foi considerado amigo de Deus. Abraão foi considerado amigo de Deus, porque Abraão obedeceu realmente a palavra, porque Abraão realmente obedeceu a Deus.
Então, imagina só, nesse caso, estava vindo nações para tomar a nação de Judá. Eles iam tomar o território, mas Deus deu o juramento. E qual foi a oração do teu amigo Abraão? O Senhor prometeu para ele. Ele é teu amigo, um amigo de verdade. Ele promete, e ainda que o outro morra, ele cumpre a palavra. Deus cumpre a sua palavra. Deus é o nosso verdadeiro amigo. E se uma pessoa não é um amigo de Deus de verdade, temos que tomar cuidado. Não devemos ter confiança nisso. Por quê? Porque se uma pessoa não é fiel a Deus, não vai ser fiel a mim. Entende? Se uma pessoa não é fiel a Deus, ela não vai ser fiel a você. Mas se uma pessoa é fiel a Deus, pode ter certeza, ela vai ser fiel a você. Feche os teus olhos, curva as suas cabeças. Aleluia. Eu queria que você orasse nesse momento e falasse com o Senhor. Primeiramente, se você tem sido um bom amigo. E segundo, será que você tem tido bons amigos? A amizade é importante. Ela serve para uma espiritualidade saudável, mas não é a palavra amigo usada de qualquer jeito. É a palavra amigo usada com as características que Deus tem através da palavra dele. Vai orando ao Senhor agora. Se quiser colocar uma música aí para os irmãos, e orando, vai falando com o Senhor. Primeiro você olha e você vê se você tem sido esse amigo. O amigo verdadeiro, sincero. Meu melhor amigo foi minha esposa, e é minha esposa. E a gente fez um relacionamento de amizade, e a gente foi se tornando amigo, até um dia que eu falei, eu não posso mais viver sem ela. E eu amei e amo tanto a minha esposa, que eu pensei, se eu falar para ela e ela não quiser, eu vou estragar a nossa amizade. E o medo de perder a amiga era mais forte do que tê-la como esposa. Mas chegou o dia que eu tive a coragem e falei. E era o meu sentimento que ela tinha por mim. Nos casamos, tivemos a nossa família. A amizade ela pode nos levar a coisas muito profundas. E ela pode ser pro resto da vida. Por toda a vida. Vai orando ao Senhor, vai falando com o Senhor. Verdadeira amizade, ela aumenta a confiança em Deus, ela deixa a gente mais espiritual, ela leva a gente a crescer espiritualmente. Essas são as verdadeiras amizades, fortalece a confiança em Deus. Durante a nossa vida de casado, eu e minha esposa, não foi tudo só alegria, não foi tudo mar de rosas.
ataques na nossa vida. Teve momentos que a gente machucou um ao outro, né? Eu machuquei minha esposa, em certos momentos eu senti machucado por ela. Mas a gente sempre lembrava da nossa aliança. Um dia nós fizemos uma aliança. Meu pai foi o homem que ministrou, o pastor que ministrou o nosso casamento. A igreja estava ali e a gente prometeu diante deles. Nós fizemos uma aliança. Nós ficaríamos até o fim. Não importava, a gente sempre ia lutar para resolver as coisas. Essa é a aliança. É isso que nós precisamos de